teatro comercial gera um público que eu ouço muito quando falam assim, mas o que você já fez de teatro? Eu falo, já fiz isso, aquilo, outro. Ah, você nunca fez, blá, um espetáculo totalmente comercial? Ou você nunca quis fazer um espetáculo tipo tal? Aí eu falo, não. Então você é mais aquele teatro de pé sujo, né? Tem um preconceito muito grande. Eu achava que teatro era sempre daquele formato, a historinha bonitinha, com começo, meio e fim, tem o ápice, todo mundo se emociona no final e tudo mais. E aos poucos eu fui descobrindo que não, que existem milhões de maneiras de fazer a mesma coisa. Né? Você pode contar a história de trás para frente, de frente para trás, cortando informações para fazer o espectador se emocionar. Depende, na verdade, do que você quer com aquilo, que emoção que você quer trazer para o espectador, se você quer só que ele reflita, se você quer que ele se emocione, se você quer que ele pire junto com você. Então eu fui descobrindo outras formas de fazer e vendo outros espetáculos, isso ajuda muito, né? Eu acho que o teatro tem perdido um pouco espaço, tem perdido um pouco de investimento. Sinto que as pessoas têm dado... Acho que, na verdade, no modo geral, o teatro, às vezes, para alguns, para a maioria, é lazer. Né? É diversão. Ah, não tenho nada para fazer, vou ali assistir um teatro, e às vezes procuram opções de teatro mais comercial, onde seja mais comédia, porque o povo vive na correria do dia a dia, né? Tanta dor de cabeça, tanto problema, que às vezes busca o teatro só como um lazer. Eu tenho muitas amigas militantes, de militância negra e tudo, e aí eu falo, vamos assistir, é muito importante essa peça. Ah, tá, eu vou sim, vou tentar. E aí tem esse desinteresse. Nós temos, sim, vários incentivos, sim. Só que é difícil você colocar na cabeça de alguém que não está acostumado a fazer teatro, que não está acostumado a ver teatro, não está acostumado a ouvir teatro. Você pode incentivar por todos os veículos possíveis e impossíveis que você não vai ter na plateia. Os filmes brasileiros, você percebe, eu tenho lá um filme americano e um filme brasileiro. A fila do americano tem 500 pessoas, do brasileiro tem 2. Então agora, sombra e brisa fresca. Sim, um pouco de brisa fresca é sempre bem-vinda. Eu acho que o teatro ele nunca teve um estado de holoforte muito potente, assim. O surgimento da televisão também acabou diminuindo a frequência que as pessoas tinham de ir ao teatro. O teatro antigamente ele era feito de terça a domingo. Na época do Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Dona Laura Cardoso, esses grandes artistas que hoje sobrevivem de uma máquina que é o sistema da televisão, sobreviviam de teatro na época. Eles pegavam um empréstimo no banco, levantavam uma peça e com a bilheteria eles pagavam o empréstimo. A escola de teatro no Brasil, às vezes, de teatro assim, dos atores, na verdade, às vezes ela tem tem muito, a televisão ainda é muito forte, né? Então, às vezes tem é inverso, primeiro você tem a referência da televisão para depois você buscar o teatro. Quando, na verdade, na minha opinião, eu gosto de fazer o contrário, é partir do teatro para aí você ir para outros veículos. O teatro ele te dá uma base, ele te dá ferramenta, ele te dá recursos, né? Porque é onde você pode experimentar mais. O teatro não necessariamente ele é realista, então é onde você pode realmente brincar. E você está completamente nu no palco, né? Você está ali inteiro, sem cortes, sem planos que favorecem aqui e ali. Você está inteiro ali e essa troca com a plateia ela é muito importante. Eu costumo dizer que no teatro você não se vê, você se vê refletido na plateia. Então a plateia é o seu espelho. Nos anos 90, quando eu comecei a fazer teatro, não existia, né, a rede social, não existia a reality show, não existia, então não tinha ainda essa fama instantânea, esse desejo de ficar famoso, de abrir um canal no YouTube, ou você fazer stories e aquilo gerar uma visibilidade, não tinha, era outro lugar. Então, eu não sei te dizer, hoje as pessoas começam muito por ter uma profissão, porque é legal, porque é engraçadinho, porque fala bem, e na frente da câmera todo mundo é poderoso, né? E o teatro não, o teatro é pé no chão, o teatro é olho no olho, é contato com o público direto, não tem rede de proteção, não tem edição. Eu defino em 2 palavras o ator: corpo e voz. O corpo que eu falo é expressão corporal, dar vida àquele personagem
que lhe deram. Então o autor foi lá, escreveu um texto e criou um personagem. Então o ator, ele leva o corpo dele para poder encenar esse personagem. E a voz, você tem que ter a voz, porque se não tiver a voz, quem vai te ouvir? Quando você começa a fazer TV e principalmente cinema, eles descobrem na hora, o diretor sempre fala, você é atriz de teatro, né? Você tem que diminuir tudo, né? O teatro te pede para fazer algo grande, te pede para... Cresce, cresce! Quando você começa a fazer teatro, cresce, tá muito pequenininho, você não tá na TV. E o cinema, às vezes, é aqui, né? Mas o tempo de criação de personagem, né? Quando você está ensaiando um espetáculo de teatro, você cria o personagem durante, porque na estreia ele tem que estar pronto. É claro que a gente vai encontrando outras coisas durante o processo, mas no dia da estreia ele tem que estar pronto. E no cinema você vai descobrindo no dia que você filma cada cena. Na hora que o diretor fala, corta, a gente vai usar essa, se é que vai ser aquela mesmo, né? Se é que você tem o privilégio de ouvir, a gente vai usar essa, você fala, nossa, mas naquela eu acho que eu demonstrei um medo que eu não tinha demonstrado antes, então a partir de agora eu preciso continuar com isso, porque senão não vai ter coerência. Né? Então tem esse tempo de criação de personagem, de amadurecimento de personagem, isso para citar dois, tem várias, né? É uma fábrica, né? A televisão, você tem milhões de cenas para gravar num dia, tudo em ordem descronológica, tudo bagunçado, e você tem que manter a intenção de cada cena ainda assim com verdade. Você vai estar chorando agora, depois você vai estar rindo, depois você está brigando, aí você vai estar dormindo, aí você vai estar pulando, e aí você vai estar num cenário X e Y. Então é uma máquina de fazer sonhos. E aí na televisão a gente consegue ter uma dinâmica muito forte, muito intensa, e se a gente consegue passar a verdade na nossa atuação dentro disso, então maravilhoso, porque a gente não pode deixar no automático também, a gente tem que deixar a humanidade vir, as emoções vir à tona mesmo nessa loucura de gravação. Mas a essência da atuação é sempre a mesma que vem do teatro. O teatro, ele dá essa experiência do ao vivo, do agora, está acontecendo, e cada dia é um dia, e quando o público vem junto com a gente, tem uma energia diferente, quando o público não vem tanto, então a gente tem que dar o dobro para poder trazer o público. Então o teatro, nada se explica, tem que fazer acontecer ali na hora. A televisão é um lugar que se ganha dinheiro, que se ganha visibilidade, que se ganha mídia, e o teatro é o lugar onde a gente se realiza. Então, quando você consegue mesclar um com o outro, consegue pagar as contas no final do mês, consegue dar uma dignidade para sua família e ganhando esse sustento na televisão e podendo vir gozar no palco. Eu tenho uma história linda assim. Tem uma atriz chamada Clarice Nisquier. A Clarice Nisquier faz uma peça chamada Alma e Moral. Ela está nessa peça há 10 anos, acho. Já ganhou o Shell, enfim. E ela foi chamada para fazer uma novela comigo no SBT. E o SBT não estava liberando ela para o sábado e domingo, que eram os dias que ela apresentava a peça dela. E o SBT pagava um salário muito bacana, assim. Eu falei, pô, se eu estou ganhando X, ela como uma atriz antiga vai estar ganhando XY. E aí no carro, um dia com ela, eu perguntei para ela, eu falei, Clarice, você faz a peça há 10 anos. Não valeria a pena você abrir mão da sua peça, que já está há 10 anos e vai ficar mais 10 anos por um espaço de tempo de um ano e meio para ganhar XY? Ela falou, Dudu, o teatro deu o meu apartamento, o teatro pagou a escola do meu filho, o teatro sempre esteve de portas abertas para mim e a televisão sempre de portas fechadas. Agora que a televisão abriu as portas para mim, eu vou fechar as portas do meu teatro, que foi que me deu tudo isso? Ela jamais. A televisão pode me ter, mas me ter do jeito que eu sou. E o que eu sou é isso. Eu acho que o que falta muito é investimento na formação de um público de teatro. Começar a fazer peças para formar um público de uma base sólida desde o começo, desde o princípio. Hoje em dia é muito caro você pegar para você montar uma peça infantil, que é onde você vai pegar e formar um público de teatro no futuro, é um investimento muito alto. Os aluguéis de teatro são muito caros e você acaba perdendo a formação desse público. Mas, assim, o interesse, ele existe. O que as pessoas param muito é na barreira do preço. E elas procuram também muito peça com atores já consagrados. E isso é uma dificuldade um pouquinho maior para quem está começando ou para outras companhias de teatro. A galera hoje, para assistir teatro, só vai assistir se tiver algum famoso, né? Ou se você conhecer alguém do elenco, obviamente. Senão,
é raro encontrar alguém que vai te chamar para ir num rolê, para ir para teatro. Concorda? O teatro ele é um lazer que costuma ser mais caro. E aí as pessoas acabam optando, sei lá, cinema, que também não é tão barato, mas eles não vão atrás porque você fica ali sentado 1 hora e meia, às vezes 2, vendo a coisa ao vivo acontecer, nem sempre atrai tanto as pessoas como efeitos especiais grandiosos e tudo mais, né? A tecnologia ela é muito boa, mas o teatro sempre vai ser isso que a gente chama de o verdadeiro 3D. A gente vai para o cinema, a gente coloca óculos e fica cada vez mais se enfiando no próprio mundo para poder fazer que aquilo chegue perto da gente. O teatro, a gente está aqui, gente. Mais 3D que isso, né? O ser humano ali. E as pessoas querem se individualizar. O teatro é coletivo. A gente está, no momento, numa era muito tecnológica, né, que a gente consegue se comunicar o tempo todo. Mas o quanto que a gente está presente nessas comunicações. Né? E eu acho interessantíssimo essa humanidade do teatro, essa presença. Eu sou da época que a gente ia na locadora de vídeo, pegar o VHS, e quando chegava um lançamento, então, você precisava entrar numa fila de reserva para poder assistir o filme. Né? Hoje em dia se lança numa plataforma digital um seriado com 10 episódios, tem gente que vê no mesmo dia. E é diferente, as pessoas estão cada vez mais recebendo estímulos para não sair de casa. Então o fato de ter que sair de casa já é um empecilho para muita gente. Então eu acho que o teatro sofre com isso quando a gente tenta convencer uma pessoa que talvez não goste do ritual do teatro, aí é o teatro. E tudo bem, mas a gente sempre vai achar aqueles que se interessam e aqueles que gostam de entrar em contato com esse jogo que é tão fascinante. Eu tenho visto muito teatro se misturando com a plataforma do cinema, o cinema que se mistura com a plataforma do teatro. Eu acho que essas plataformas novas como o Netflix, como a televisão, cara, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o teatro não anula a televisão não anula o teatro, a internet. Dizem que a rádio vai morrer, a rádio é algo que não morre nunca. Então eu acho que vem para agregar, sabe? Principalmente o artista que pode transitar por todas elas, o ator que pode ir para uma plataforma digital, ir para o cinema, ir para a televisão, voltar e fazer teatro e transitar por todas elas. Eu acho que todas essas plataformas elas casam de uma maneira que leve informação, que leve entretenimento ao público. O teatro, ele nunca vai sair de moda, porque ainda existe a gente que ama fazer teatro. E se tiver uma pessoa nessa poltrona, ou se tiver 100, nós vamos fazer teatro da mesma forma. É o tipo de mídia, é o tipo de linguagem que acessa um público específico. É a mesma coisa livro para o livro digital. Você sempre vai ter consumidor de livro físico, embora o consumidor de livro físico possa consumir o livro digital por uma questão de leveza, para transporte, para carregar por aí e tal. O teatro é a mesma coisa, você vai ter cinema, você vai ter várias outras tecnologias, tem a facilidade de hoje em dia você tá tudo no celular e tal, mas o ato de ir até o local, de sentar, de assistir, se preparar, isso você nunca vai perder, porque os humanos precisam de contato humano também, né? Assim, quem consome isso acaba transmitindo para os seus filhos e aí vai passando de geração em geração. Não vejo de forma alguma se perder. Vejo talvez se modernizar. Já existe isso de ter tradução para Libras, ou então audiodescrição para cegos, e aí isso traz essas pessoas, dá acesso a essas pessoas. Vejo isso, mas não vejo morrer. O ator acabou há muito mais tempo. Eu só preciso de um agradecimento público antes de dar adeus a tudo isso, e agora vai ser assim. Você não agradeceu por bem, você vai agradecer. O teatro tem o público dele, mas que tem um pouco de perda, sim. Num dia mais frio, o que a gente vai fazer? Vai assistir aquela série que começou hoje ou vai ao teatro? Vamos ficar em casa, sim, sem dúvida. Eu acho que é mais cultural. As pessoas preferem ir para o bar, as pessoas preferem ir para o cinema, assistir séries em casa. Não que seja ruim, claro que eu também faço isso e gosto. Mas eu acho que o teatro acaba sendo a última opção. E aí é triste.
É triste. Então, a gente vê, às vezes, a casa que poderia estar lotada com uma obra incrível e, às vezes, não está. E por falta de investimento mesmo também, porque se tivesse investimento, o valor do ingresso poderia ser mais barato. Porque é difícil montar uma peça de teatro, né? Se a gente quer valorizar o que a gente está apresentando aqui no palco, tem o nosso trabalho ali de ator? Tem, mas tem um cenário que enriquece, tem uma luz bacana que enriquece, tem toda uma produção por trás, né? A equipe que também tem que ser remunerada. Então, acho que o investimento e a diversidade de opções, de coisas para se fazer, faz com que o teatro acabe sendo a última opção. Eu acho que é porque falta incentivo e também comodismo de ir atrás, né? Porque teatro é uma coisa única, que só vai quando você tem que ir ali naquele momento e vai assistir e ter essa experiência. Diferente de um filme que você põe lá na internet, na sua casa, e assiste rapidinho, pronto, todo mundo tem acesso. E a gente não é incentivado, né, na escola, aí no teatro, quando eu estava na escola, pequenininha, acho que eu fui no teatro 1 ou 2 vezes. Então, acho que precisava ter mais esse contato nas aulas de artes. Eu fui ter na aula de história. Meus professores de artes não vieram e trouxeram teatro para nós. Eu acho que é uma falha. Assim. Tem uma questão também de a desumanização da escola. A escola está virando um lugar técnico, um lugar em que você tem que aprender matemática e só. E eu acho que não é por aí. Tem que aprender matemática? Lógico que tem sua importância. Mas também tem que aprender filosofia, tem que também aprender arte, tem que aprender geografia, tem que aprender educação física, tem que aprender tudo. Você tem a oportunidade de experienciar, é uma troca. A escola é uma grande experiência da vida real. Você ali está convivendo com pessoas, que pensam diferente, que agem diferente, que são de famílias diferentes, que são de culturas diferentes. Então, é uma troca, é uma experiência, a primeira experiência sua de viver em sociedade. Há 18 anos eu levo meus alunos ao teatro e sempre com intenção de melhorar cada vez mais essa parte da cultura. Essas peças literárias que o teatro apresenta, principalmente lá onde eu levo no Grupo RIA, eles fazem uma adaptação fiel da obra. Isso faz com que o aluno, de uma certa forma, que não gosta muito de ler obras literárias, ele agregue a interpretação, a parte também do texto para saber a obra em si, porque além do teatro, eles fazem também um discurso no final, uma palestra, onde fala sobre autor, fala sobre estilo literário, fala sobre a obra em si e ajuda muito os alunos a saberem sobre a obra. E aí é interessante porque os alunos aprendem fora da sala. Então, eu falo sobre estilo literário, eu falo sobre autor, falo sobre obra. Mais importante é o lúdico, é os alunos irem ao teatro e aproveitarem toda a fala do professor e poder curtir aquele momento sobre a obra. Então, eu acho muito importante o teatro, eu acho que todos os professores deveriam fazer o mesmo. O teatro é cultura. Cultura, o aluno, o jovem, ele tem que adquirir, porque depois o mercado de trabalho exige isso do aluno. Então, esse desinteresse social todo, com parte do teatro, é muito prejudicial ao aluno, ao jovem, porque quando ele vai para um campo de trabalho, para o mercado de trabalho, vai fazer falta. O aluno, ele precisa dessa cultura. Não é por culpa de um pai da periferia que o filho não vai fazer teatro ou não vai assistir o teatro. É culpa, ao meu ver, de um sistema que não incentiva, que não apoia. Que não apoia justamente porque pensa e faz pensar. Existe sim uma falta de interesse do Estado em proporcionar e incentivar que a arte aconteça. E isso é de muito tempo, não é de agora. Quanto mais você consumir e menos trabalho você der, melhor é. Então, você estando dentro de casa, só pagando a sua Netflix para poder assistir a hora que você quer, você não está gerando problema nenhum.
Agora, a partir do momento que você tem que sair de casa, tal, demanda toda uma infraestrutura de acesso, de transporte público, não sei o quê, que o Estado está querendo cada vez mais tirar. Eu acho que o teatro hoje em dia ele está muito marginalizado, a palavra, ainda mais com esse novo governo que encerrou o Ministério da Cultura, que ele vem sendo trabalhado para ser agregado ao Ministério da Educação. Não que o teatro não eduque, mas o teatro tem uma função e a educação tem outra, embora elas se cruzem. Eu acho que é uma questão de interesse, de utilidade pública, entende? É governamental isso. E eu acho que eles, não que dão um tiro no próprio pé, mas eu acho que eles estão deixando de ganhar, porque são vários empregos que poderiam ser criados a partir do teatro. Não é só estar em cima do palco falando um texto para um público. Tem todo um aparato fora de cena que pode ser estimulado. A arte, ela é comerciável. Não apenas comercial, mas ela é comerciável. Só aqui em São Paulo tem mais de 5 mil grupos. Eles estão em cena agora? Não estão. E poderiam estar. Hoje em dia se briga muito, tipo, porque tem que acabar com Lei Rouanet e não sei o quê. Não, eu acho que devia ser o contrário, devia ampliar isso. Porque um estudo que eu já vi, já é comprovado, a cada R$1 que você investe na Lei Rouanet, retorna R$1,70 para o Estado. Ou seja, a cultura gera lucro. E as pessoas não sabem disso. Porque é uma cadeia de produção muito grande. Uma peça de teatro são as pessoas que estão trabalhando, os atores, tem a produção, tem a costureira, tem a loja de tecido que forneceu o tecido, que comprou lá, tem os adereços que são feitos e confeccionados, então tem todo o aparato ali, tem a parte de iluminação, a infraestrutura técnica, tem o Uber que você pega para ir no teatro e também para fazer os corres de produção, tem o pessoal da criação de iluminação, de som, de cenário, figurinos e tudo mais. Ou seja, é tanta gente envolvida, é tanta coisa sendo produzida que isso gera lucro para o Estado, porque você está movimentando a economia. Ou seja, falta o interesse pela arte, pela cultura, e a gente sabe por quê. E é por isso mesmo que a gente resiste. Morte e ressurreição! Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento parecido com o que aconteceu no Brasil na época da ditadura militar, né? Que é um teatro mais de afronta, mais de contestação, mas a gente também tem os períodos mais tranquilos que é mais só entretenimento mesmo, né? Então, depende do grupo, depende da linguagem, depende de para quem você quer falar, com quem, a mensagem que você quer dar. Ele nasceu para ser protesto lá na Grécia Antiga e ele continua com isso, de certa forma, né? Eu vou fazer uma analogia talvez ignorante, né? Perante não ter vivido esse momento. Mas embora a ditadura tenha sido um dos momentos mais cruéis que a humanidade viveu, que o Brasil viveu, foi o momento que mais se criou. A bossa nova, a tropicália, veio tudo nessa época, assim, Caetano, uma galera que tinha voz para gritar, que precisava gritar. Então talvez esse momento que o Brasil está passando de repressão, de homofobia, de preconceito, talvez seja um momento onde a arte vai se transformar, onde o brasileiro vai se transformar. A arte é o que cura, né? A arte é o que expressa a libertação. No momento atual, isso nunca foi mais necessário. A gente só vai encontrar cura pela arte. Quanto mais tirarem, mais a gente tem que esfregar na cara deles se for necessário. O teatro é uma das artes mais antigas da humanidade, né? Ela surge na pré-história ainda, quando os homens da caverna tentavam se comunicar. Então, só como entendimento de que o teatro sobreviveu todos esses anos, esses milênios, a gente já entende a importância que o teatro tem na história da humanidade. A arte mais primitiva que existe é essa, o teatro e a pintura, porque é a comunicação através da fala e através de algo, de uma pedra, de uma tela, e eu acho que essas duas coisas, tecnologia ou qualquer tipo de mudança no planeta vai romper, porque elas são o princípio básico do ser humano.
quando a gente é jovem, a gente tem muita ansiedade de ser alguma coisa, de chegar em algum lugar, de ter coisas. E eu acho que o teatro, ele requer paciência, e ele requer plantio. E foi uma coisa que eu aprendi devagar, e cada vez mais isso eu tenho aprendido, que o teatro ele é um terreno que você precisa plantar, você precisa deixar ele fértil. E não tem que pensar em colheita, porque se você pensar em colheita, aquilo pode ser que acabe, né? Você pode pegar o teu terreno e acabar com ele de novo. Então o teatro é sempre uma manutenção desse solo. E acho que quando você entende essa mágica, você nunca para de trabalhar, nunca para de estudar, e com o tempo você vai pegando uma coisinha ali e outra ali, mas do teu quintal, do teu terreno, sem olhar a grama do vizinho. Acho que o teatro para mim me ensinou essa lição, esse ritual, esse templo sagrado. É quase como que entrar numa igreja, exige respeito.